glória a Deus. Vamos então, sem demora, convidar o deputado Henrique Afonso, coordenador da Jornada Nacional de Defesa da Vida e da Família. Esse homem, eu digo, e é um testemunho, que são poucos os deputados federais que é tão assediado por nós quanto o deputado Henrique Afonso. Todo o Brasil sabe que cada mobilização do Estado sabe o impacto que tem com a presença dele e com a ausência dele nos nossos estados. Então, o deputado Henrique tem sido, para nós ali no Congresso Nacional, nessa atuação política, como referência para nós. A referência na atuação política, a referência de atuação no mandato parlamentar, coerência e exemplo de ética na vida pública, e por isso que nós temos orgulho de sempre estarmos juntos. Na verdade, o deputado tem sido mentor dessa jornada nos estados. O FENASP, quando entrou como suporte, entrou como mobilizador para trazer, para alavancar nos estados com as bases que nós tínhamos. Então, essa visita, essa mobilização nacional está aqui. O deputado Henrique Afonso, esse homem exemplar que tem tido uma leitura e tem balizado a nossa atuação nessa vida pública toda. Então, vamos aplaudir a Deus. Só um pouquinho. Vamos orar pelo deputado que é candidato a governador do estado do Acre, lá disputando primeiro, segundo lugar nas pesquisas, e será o governador do Acre. Amém, querido? Amém. 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 Bom, depois dessas palavras tão bonitas do Hilton, a gente fica um pouco desmontado, né? Desmontado diante de tão glória, que é a glória de Deus, né? Da sua soberania, coisa maravilhosa. Antes de entrar, eu quero fazer uma ministração um pouco diferente, mais didática, usar um pouquinho a minha capacidade de professor, mas antes eu queria... Nós vamos falar aqui de um projeto para o Brasil, projeto cristão para o Brasil. É uma coisa que eu tenho me dedicado já completando 10 anos, desde o início, e já pela minha saída do parlamento, se Deus quiser, vamos para outra posição, que é o executivo. Eu tenho uma absoluta convicção de que essa experiência ela vai ser mais enriquecedora, esperançosa. E no momento onde que é quase que unanimidade de que o contexto espiritual ele estaria à véspera da grande tribulação, à véspera da manifestação, revelação do anticristo e daquilo que é mais importante, é a chegada de Nosso Senhor. Amém. Eu levo muito em consideração essa questão do contexto espiritual que nós estamos vivendo, porque a depender da visão escatológica que você tem, vai ser o seu posicionamento. Isso é muito importante a gente entender. Porque o Senhor disse que quando nós estivéssemos na mesma condição histórica que a condição de Noé, e a condição de Noé era uma condição de negligência espiritual, era de indiferença espiritual, e não é diferente do que nós estamos vivendo. Estamos caminhando para a grande apostasia, a grande rebelião que vai acontecer contra Deus. E nós sabemos disso, como também da época de Ló. E aí é a questão da característica da proliferação do homossexualismo no mundo. Nunca se viu uma manifestação tão agressiva do homossexualismo. Para mim, essa questão do homossexualismo aponta para a chegada iminente de Nosso Senhor Jesus Cristo para vir resolver as coisas aqui na terra e dar o triunfo, a glória para a sua igreja. Isso é fundamental. Fundamental. Quem acompanha as novelas da Globo e outras novelas, como foi dito que não é só da Globo, é bom que a gente coloque isso, as minisséries, filmes, estão comerciais. Aquelas que ainda não introduziram, que não incorporaram, estão introduzindo
essa questão dessa nova forma do homem se relacionar, manifestar a sua afetividade. Isso revela. Mas e aí? Ainda há esperança para o mundo? Claro. Até Jesus voltar, e que a gente não tem que se perturbar com a volta de Cristo. Paulo nos advertiu com isso. Nem devemos negligenciar a volta dele, e nem tampouco se perturbar com a volta de Cristo. Nós temos que estar preparados. Temos que estar vigilantes. E esse mundo ainda tem conserto. Tem muitas evidências bíblicas de que onde há fidelidade de uma nação, ali vai haver um derramar do ser de Deus. Cristo vai ser formado ali naquela nação. Eu estou muito consciente disso. O Brasil vive um momento espiritual extremamente interessante, com todos os nossos problemas que nós temos na concepção de avivamento e de viver o nosso avivamento. Mas eu sei que no meio de tantas coisas que certamente Deus esteja se desagradando, tem muitas manifestações que são verdadeiramente do Espírito, sincera, íntegra, e que isso tem, através do nosso testemunho, das nossas orações, chamado a atenção do trono da graça. Tem trazido o trono da graça, atraído o trono da graça e derramado a sua misericórdia. E tem mesmo. Reverendo Fernando Dias, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele diz que quando nós oramos, Deus se levanta do trono, o inferno estremece, coisas novas acontecem. Eu estava conversando com o bispo Rodovalho e com o Elias, mostrando o contexto que nós estamos vivenciando, e somente mesmo o estabelecimento de uma sociedade cristã, onde esse avivamento ele atinja a política, a economia, os meios de comunicação, a saúde, o entretenimento, o jornalismo, quer dizer, tudo, a academia, aí sim, a educação de um modo geral, a cultura de um modo geral. Quando a cultura do céu vai se manifestar na terra, aí pode ter absoluta convicção que nós vamos ver coisas muito interessantes, muito interessantes. E para isso Deus me chamou muita atenção através da palavra, e pelo termo evangélicos e boas novas. Quem tem boas novas para o mundo, gente, isso não é proselitismo. Somos nós. Somente, como disse o bispo Rodovalho, a democracia cristã é quem, na verdade, vai poder apresentar uma esperança para os nossos paradigmas, o nosso testemunho pode trazer a resistência a tudo isso que está acontecendo. Questões complexas do que está acontecendo na economia, que a gente precisa entender, inclusive no processo de apropriação das riquezas do mundo, a gente precisa entender o que o socialismo da China está com aquela característica, socialismo em Cuba, socialismo na Venezuela, e a forma como o capitalismo também está se organizando. Evidentemente, isso tem um olhar complexo para o mundo. E quem é que tem o domínio de todas essas coisas? O mundo está se preparando para o governo do mundo. Não quero entrar aqui nesse debate, mas está mesmo. Uma única moeda, uma única economia. É o que o filósofo Olavo de Carvalho fala, tem que admitir. Nós não estamos vivendo um mundo bilateral, multilateral. É unilateral. Estamos caminhando para isso. Para isso. A globalização da economia, a globalização das comunicações, está permitindo todo um terreno onde está se preparando, e se a igreja entendesse esse contexto, ia se alertar para isso. E somente a cultura clássica, judaico-cristã, que o cristianismo, por excelência, pode ser capaz, em algumas nações, viver experiências que pode dar melhores condições para a vida do seu povo. E aí que chama a atenção esse versículo quando diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E aqui eu trago para o contexto político do Brasil. Quem historicamente tem exercido a hegemonia como força política do Brasil é o ímpio. Então,
Não podemos esperar outra coisa no Brasil. Não temos como esperar isso. E eu não quero radicalizar esse debate, chegar aqui, que nós temos que necessariamente ter um evangelho como presidente da República. Quero polemizar isso aqui, o gemido que hoje está na floresta, o gemido que está hoje nos campos, o gemido que está nas periferias da cidade, o gemido que está hoje dentro dos hospitais, o gemido que hoje está dentro de um ambiente da família. Esse gemido pode ter certeza que tem uma causa. Ou a gente acredita na palavra de Deus, gente, ou não acredita. E vamos buscar Marx, vamos buscar Hegel, quem você quiser. Vamos buscar agora Gramsci, que é o filósofo que está sendo idolatrado hoje nas academias, que norteia a política, inclusive do Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, eu sempre digo, ele sabe o que ele quer. Quem pensar que o Partido dos Trabalhadores não tem orientação, não tem direção, sabe, ele sabe onde ele quer chegar e está preparando esse cenário em todos os ambientes, inclusive com poder de influência dentro da igreja. O poder de aparelhamento e de domínio do Partido dos Trabalhadores, e não é só o Partido dos Trabalhadores, também os que se agregam a ele, que querem como fim, como objetivo estratégico o socialismo, está preparando esse cenário no Brasil. Está se preparando. Nas escolas públicas já desde criança. A verdade é essa. Estamos caminhando. O Brasil está em curso para uma sociedade que se pretende ser sem Deus, com um modelo de regime socialista. É isso que está em curso hoje, na atualidade, na atual conjuntura. Estou falando aqui que eu fui por 13 anos comunista, 12 anos comunista e 13 anos defendendo o socialismo democrático. Eu sei o que é que eu estou falando. E nós precisamos apresentar uma expectativa para a população brasileira. E precisamos ter claro, chegou a hora de manifestarmos qual é a visão de mundo, qual é a visão de homem, qual é a visão de sociedade que nós temos para o Brasil. Organizar isso, estabelecer isso como parâmetros referenciais para a nossa militância histórica e também para a busca da consolidação dessa sociedade. O ponto de resistência está na igreja, porque a igreja traz à luz o evangelho, e não pense que o Deus onde o universo se impõe não pensou qual é a política melhor aos olhos dele. Ele tem. Imagina, né? Onde é que Deus não tem? Qual é a melhor política para ele? Qual é a melhor economia para ele? Como é que deve se organizar a sociedade? Você acha que Deus não se importa com as pessoas hoje que estão à margem da apropriação das riquezas desse país? Pode. Você acha que não há um descontentamento no coração de Deus ver tantos pobres nos campos, nas periferias, em todos os lugares desse país, clamando e chorando por justiça social? Claro. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus justo, santo, santo e santo. Eu fiz questão de trazer essa introdução, porque essa introdução ela vai trazer um pouco do sentimento, da percepção que eu particularmente estou tendo para que o Brasil seja melhor. Eu vinha já desde 2007 caminhando junto com o bispo Rodovalho, na frente de defesa da vida e da família, que foi uma proposição dele. Caminhamos junto com o Hilton, o Elias, o Cláudio Pino, que também nos 2, 3 primeiros anos teve uma militância extraordinária na luta contra o crescimento da pornografia no Brasil. E sempre eu estava ali indagando a Deus: Deus, por que família? Por que vida? E as pessoas acham isso tão minúsculo no contexto das reflexões filosóficas, das reflexões sociológicas. Onde é que está a grandeza dessa nossa bandeira, onde nós temos
manifestado nossa obsessão, às vezes mal interpretados, na defesa da vida desde a concepção, às vezes até internamente. A gente fica buscando dizer que uma vida começa já na fecundação e está lá um irmão dizendo, não, depois do 14º dia, ou depois de 3 meses. E são tantas argumentações, e a tua palavra é tão clara em relação a isso. E eu fui percebendo que nós estamos lidando com coisas tão preciosas para Deus. Deixa eu ter um pouquinho romântico agora, mas é um romantismo necessário. Quando eu fui ver a família, o que ela representava para Deus, e aqui não é a família, é a família natural, a família tradicional, a família segundo o coração de Deus. Eu fui entender que pegar isso como causa é estar sintonizado com os céus. E a vida foi quando eu fui ver que ela é, na verdade, a nucleação de qualquer projeto, seja familiar, seja de igreja, seja de uma visão mais macro da sociedade. Porque quando Jesus ele foi dizer quem era ele para as pessoas, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando eu coloco a vida como núcleo de todo o meu projeto, eu estou colocando Cristo, e eu quero me achar na vida, que é Ele. E a minha luta vai ser como a de Paulo em Gálatas 4,19, quando ele diz, meus filhos, eu sofro dores de partos para ver Cristo formado em vós. Eu quero ver Cristo formado na escola, eu quero ver Cristo formado em mim, em você. Quando a gente entender a dimensão do que é Cristo, você vai saber que Cristo é reino de Deus. Se você quer o reino de Deus na terra, você vai querer Cristo na terra. Cristo é o próprio reino de Deus. É muito mais que paz, alegria, justiça. A dimensão de Cristo é uma dimensão tão extraordinária. E aí é que a gente vai entender esse processo. Por isso que eu escrevi e sempre olhei para a família como um ambiente estratégico na conquista de uma sociedade. É nela que tudo começa. Aprendemos os primeiros passos, as primeiras palavras, os valores edificantes. É no seu livro que consta o registro dos principais acontecimentos da vida de uma pessoa. É nela que formamos a estrutura de nossa personalidade. É no seu interior que se desenvolve atitudes que vão refletir se no futuro seremos solidário ou egoísta, narcisista ou altruísta, guerreiro ou medroso, amoroso ou violento, acomodados ou transformadores. Quanta coisa ainda temos para relatarmos. Levaríamos tempo. O que sei é que nesse pequeno mundo é que tudo começa e onde tudo deveria terminar. É onde tudo começa, mas é lá onde tudo deveria terminar. Infelizmente, não é onde tudo deveria terminar. E aqui eu estou falando da constituição família de acordo com as características que Deus estabeleceu para ela. A definição que Deus estabeleceu para ela. Alegro-me de ter essa revelação e me sinto agraciado diante de Deus de saber que o ponto de partida de uma nova sociedade está nas iniciativas que propõem a felicidade na família. O seu ponto de chegada está nos valores edificantes e na satisfação das pessoas que protagonizam na sua história. Prefiro, no meu olhar imaginário, enxergar esse ambiente vendo papai, mamãe, filhos se relacionando e vivendo uma feliz história, onde esse lugar é um pedaço do céu, um altar de adoração a Jesus, um lugar de fartura, paz e harmonia, um celeiro de semente de homens transformadores que expressam um novo céu e uma nova terra prometida por Deus, e um espaço de vivências referenciais de amor, verdade e vida. Se a família não for tudo isso, os homens perderam a esperança e o mundo se transformará em sequidão de vida. A família diz. Aí é que eu fui ver a magnitude, a dimensão do que é um projeto político para o país.
O ponto de partida tem que ser a família. O ponto de chegada tem que ser a ela. As coisas têm que chegar na família. E aqui eu estou falando trabalho, eu estou falando de saúde, eu estou falando de educação, eu estou falando de lazer, do esporte, da arte, da literatura. Tem que chegar na família. Ela tem que nascer da família e tem que chegar à família para edificar a família. Se a gente tem um Estado que tem essa preocupação de fortalecimento da família, pode ter certeza que todas as políticas públicas, elas terão um endereço, que é gerar felicidade nos lares das pessoas, transformando aquele ambiente num ambiente de paz, de prosperidade, de harmonia. Porque hoje o que nós vemos, em boa parte, ou se não na maioria das famílias, é um verdadeiro pesadelo. Muitas delas se transformaram no inferno, quando deveria ser um pedacinho do céu revelado. Essa para mim é a minha utopia. Essa para mim é a minha utopia. É onde nós queremos chegar. É ter um país, onde quer que esteja uma família, ali haja unidade, união, haja amor, haja tolerância. E ainda nessa longa introdução, eu queria repetir o que o bispo Rodovalho falou. A democracia cristã, ela é a maior esperança para que a gente possa fazer resistência ao que se quer consolidar, não é só no Brasil, mas no mundo. Porque o cristianismo, ele traz consigo o amor, a tolerância numa sociedade plural, diversa. Não tem outra cosmovisão mais preparada para lidar na sociedade do que a cosmovisão cristã. O movimento feminista não entendeu isso, o movimento dos homossexuais não entenderam isso, e um dia que eles entenderem, eles vão ver que ninguém está mais preparado para ser laico do que um cristão verdadeiro. Um cristão que absorveu os ideários dos pilares fundamentais da reforma que foi instituída, onde Deus usou Lutero, e que daí se desencadeou uma nova forma da gente ver como é que deve se dar a adoração a Deus, a religiosidade, a crença das pessoas. Ninguém está mais preparado para respeitar o que o diferente pensa, o que o diferente vive, do que o cristão, porque nele não há farisaísmo, e se há, não deveria haver. Nele não há acepção de pessoas. Então nós estamos dotados de um valor extremamente importante para a consolidação da democracia, que é a tolerância, o respeito numa sociedade tão complexa como é a pós-modernidade, onde a diversidade, o pluralismo predominam, é característica, e o Brasil, pela diversidade étnica, diversidade ideológica, diversidade política e tantas outras diversidades que se manifestam, formando esse pluralismo nacional, só tem a possibilidade, isso não é fazer proselitismo, é nós acreditarmos num projeto cristão para o Brasil. Então está na hora de iniciarmos. Isso não é uma tarefa para fazer amanhã, é uma tarefa urgente, é uma tarefa do hoje. Amém. É uma tarefa do hoje. Aí me lembra de William Shakespeare, naquela linda poesia dele, Menestrel, quando ele vai dizer, né, aprende que a nossa estrada que deve ser construída tem que ser no hoje, porque o terreno do amanhã é muito incerto para os planos, e o futuro geralmente sempre se cai no vão. Nessa mesma poesia dele, ele vai dizer: aprende a plantar o teu jardim e decorar a tua alma, ao invés de esperar que os outros tragam flores para você. Essa construção desse belíssimo jardim que nós queremos para o Brasil é uma tarefa de nós. E quem tem um jardim maravilhoso é o cristão. Vamos nos organizar para fazer isso. Somos poucos, sim. Somos poucos, mas é necessário.
Na exposição, eu vou ser, como eu disse, didático. Eu vou ler, talvez não precise tanto de explicitação. Onde eu achar que vai precisar de explicitação, eu vou fazer. A ideia é isso aqui: os paradigmas cristãos que fundamentam um projeto político e de desenvolvimento para a sociedade brasileira. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse, que havendo ele, por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Doutora Alanda Cope, eu nunca deixo antes de falar, de fazer essa ministração. Ela nos lembra que o poder de redenção de Cristo, ele não tem uma dimensão apenas particular, mas uma dimensão cósmica. Quando o Senhor disse, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Se ele foi capaz de me reconciliar, ele pelo seu poder, pela sua soberania, então Deus, pelo seu poder redentivo, é capaz de reconciliar os meios de comunicação com ele. Tirar do domínio das trevas e colocar para o domínio da luz. Tirar a política do domínio das trevas e colocar para o domínio de luz. Tirar a economia do domínio e do destino das trevas para o domínio do império, do reino do Filho de Deus. Tirar a academia, as escolas, a educação, tirar o entretenimento. Isso é possível. Se nós entendêssemos o que aconteceu na cruz, na crucificação, e o poder que a ressurreição nos trouxe, nós nos apropriaríamos daquilo que é vida eterna, que é conhecer Cristo e podermos viver esse lado extraordinário que o Evangelho nos traz. Pode passar. Primeiro paradigma: a soberania de Deus como sujeito que criou a história, está na história, rege a sociedade com a história e realiza todas as coisas para o louvor da sua glória. Deus é soberano. Ele habita no mais alto e sublime trono, mas Deus está no controle da história. Deus está na história. Ele levanta reino e abate reino, levanta rei e abate rei. Muitas das vezes nós políticos esquecemos que eu só vou ser governador se Deus quiser. Se Ele não quiser, eu não vou ser. Tem pessoas aqui que estão pretendendo ser candidatos a deputado estadual e federal. É se Deus quiser. E nós achamos que esse protagonismo, essa determinação, essa decisão é nossa. Deus quer que nós façamos a nossa parte. Ele sempre vai precisar das nossas mãos, do nosso intelecto, das nossas habilidades, para que ele realize o seu propósito. Mas o homem não entendeu ainda que Deus é soberano. A idade moderna tirou esse protagonismo e colocou o homem como medida de todas as coisas. Mas nós sabemos que ele é soberano. E essa história, que muitas das vezes a gente olha para frente como igreja e achamos que o caos está nos esperando, está muito enganado, porque para a igreja o que está, a história que está reservada para nós é que no seu final vai ter um grande triunfo. Pode passar. Vivemos crises estruturais, econômicas, políticas, social, cultural e ética, que têm sua origem e responsabilidade na maneira do homem fazer as coisas e no modo de pensar o mundo a partir de suas filosofias humanistas, secularistas e materialistas. Não enfrentamos os problemas econômicos, os problemas políticos, colocando o elemento da fé como importante, porque se nós não temos Deus como soberano, não cremos na existência de Deus, e se o homem, a visão dele é materialista, sua cosmovisão é dialética, materialista, puramente secularista e humanista, aí é que a gente vai entender. Parece ser simples isso, simplista demais para a sociologia e para a filosofia, mas vale a pena a gente se aprofundar. As nações, quando entenderam construir a sua história política, econômica, social e cultural e ética com Deus, para Deus e para a glória de Deus, as nações se tornaram grandes nações. Impérios, quando desprezaram isso, ruíram, caíram. Só vi a história de Israel, quando andava com Deus,
e quando fazia as coisas más aos olhos de Deus. É só olhar hoje os Estados Unidos. Antes, depois. É só olhar a Europa, a Inglaterra, no ápice do seu avivamento. Onde Deus é adorado, Deus vai dando faculdades intelectuais, estratégias, programas, projetos. Vai usando homens, vai levantando homens inteligentes para governar a nação, homens justos, e a sociedade vai prosperando. 3. Diante de crises tão profundas, impõe-se a necessidade de buscarmos o encontro com as utopias que levam os agentes da sociedade a não parar de lutar. O que eu tenho dito é que nós vivemos uma crise de utopia. A utopia não é ruim para nós. Não é. Eu não vou ler, porque são muitas utopias que eu coloco aqui ao meu ver. Eu tenho uma utopia e creio que se nós colocarmos Cristo como protagonismo desse processo, a palavra de Deus como nossa referência de fé e prática, quem tem ouvido que ouça, eu tenho absoluta convicção que nós poderemos um dia sermos a própria paz no Brasil, sermos referência de paz no Brasil, e a violência seja zero. Possamos ser referência do melhor modelo de educação de qualidade para o mundo. Eu creio nisso. Poderemos ser referência em termos econômicos e estando no ranking entre as 5 maiores potências do mundo, porque estamos numa nação rica. Agora mesmo nós acompanhamos o leilão para a prospecção de gás e petróleo. Inclusive, a minha região onde eu nasci, vão fazer perfuração para a prospecção de gás natural e petróleo, em um dos blocos, que tem vários, são 12 blocos lá. Somos ricos em biodiversidade, somos ricos em petróleo e gás de xisto, gás convencional. Temos uma produção agrícola em larga escala que estamos exportando para o mundo inteiro. Olha a responsabilidade para o Brasil, que a gente sabe o que é que nos espera. O Brasil está entre os países que estão alimentando o mundo. Poderemos ser um país rico que possa dar aos seus filhos felicidade, às famílias felicidade, e nós vamos parar de ter essa utopia. Por que as pessoas estão sem causa? Por que as pessoas estão sem bandeira? Porque não acreditam que pode fazer isso, e nós podemos dizer: Jesus pode nos dar isso. O Evangelho da Boa Nova pode construir isso, levantar homens, mulheres. E onde é que estão esses homens e essas mulheres? Estão na igreja, muitas das vezes adormecidos, porque não entenderam porque que hoje são novas criaturas. Quantos cientistas nós temos hoje nas nossas igrejas? Quantos intelectuais? E estamos nos deixando ser levados por Marx, por Gramsci, quando poderíamos construir um arcabouço político, filosófico, ideológico que possa glorificar o nome de Jesus. Amém. Amém. Que possamos ser a vanguarda, a direção de uma nação onde respeitemos os que não pensam igual a nós, os que não vivem igual a nós, e eles possam ver em nós Cristo, em termos de humildade, onde nós sejamos doutores de humildade, doutores de amor, e vivamos a ciência profunda do conhecimento de Deus. A vida eterna é isso, é conhecer a Deus, e quando a gente conhece a Deus, aí a gente faz a transformação que a gente quer. Nós temos que ser esse portador, transmissor dessa esperança para o Brasil, porque Marx desenvolveu os princípios do comunismo, e todos nós sabemos o fracasso que foi. Pode passar. Pode passar. Pode passar.
Mais rápido. Obrigado. Pode passar. Travou? Passou. Pode passar. Isso aí são as utopias. Isso aí depois eu passo para você, porque se a gente for falar dessas utopias aqui, vamos passar no primeiro. Tem coisas aí na frente que precisam ser ditas. Pode passar. Pode passar. Bom. O termo sustentabilidade, ele é um termo muito especial para o contexto que nós estamos vivendo. Como diz a ex-ministra Marina, ex-senadora Marina, sustentabilidade é mais do que um modo de fazer, é um modo de ser. Nós precisamos dos recursos naturais para garantir a nossa sobrevivência. Mas nós sabemos que os nossos recursos naturais são finitos. Nós sabemos que todas as atividades que o homem tem feito, atividades econômicas principalmente, têm afetado a nossa atmosfera, têm trazido impactos para o meio ambiente. Então nós não podemos desprezar isso. Se nós temos a vida como núcleo de um projeto político, de uma nação, de uma cidade, de um estado, a gente precisa entender que onde nós estivermos, nós estamos no meio ambiente, no ecossistema. E ali tem rios, tem lagos, tem água, tem floresta, ali tem o solo, ali tem lençóis freáticos que está no subsolo, tem micro-organismos, tem animais silvestres, tem outros tipos de animais. Enfim, você tem muitas vidas que se relacionam. A questão que nós temos que aprofundar é que Deus, Ele ama todas as vidas e tudo aquilo que traz vida. Mas quando Deus foi fazer o homem, Ele fez de maneira especial. Como Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a vida humana, ela tem muito mais importante do que uma folha. A vida humana tem muito mais importante do que uma floresta inteira. Aliás, o Senhor, Ele vai dizer que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E um projeto político de desenvolvimento para uma nação não pode sacrificar uma vida sequer por força de um ideário conservacionista. Eu estou falando do termo sustentabilidade, porque esse termo ele faz parte da pauta do século XXI e o mundo inteiro, nos seus encontros internacionais, tem estabelecido acordos e que precisa se fazer. Quando nós dizemos que precisamos preservar nossas terras, nossas florestas, de que, por exemplo, a prospecção de gás, petróleo ou qualquer outro ferro precisa ser feito de maneira sustentável, é preciso, é necessário. E essa visão de sustentabilidade, para mim, é uma visão cristã. E a ONU desenvolveu 4 dimensões da sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, que envolve o homem produzir, não pelo ter, ou ter pelo ter, mas produzir riquezas para gerar felicidade para todos. A economia, ela só vai ter essa dimensão da sustentabilidade quando toda atividade econômica tiver como preocupação central que o resultado dessa produção possa se converter depois em educação, saúde, segurança alimentar, dentre outras atividades que trazem bem-estar para o ser humano. A sustentabilidade social é a utilização dos recursos naturais que são disponíveis a nós, as nossas atividades produtivas econômicas que possa dar dignidade para as pessoas. Não é sustentável uma cidade, um estado, onde tudo que é produzido é apenas para poucos e a maioria vive no clamor, passando fome, passando sede, não tendo escola boa, o sistema de saúde precário. Isso não é sustentável.
transporte público que não ofereça condições de atender principalmente as camadas mais pobres da população. Não é solidário. Ser solidário é você saber que você tem que ter políticas públicas que possa atingir como meta pessoas, multidões, milhões de pessoas que precisam da nossa mão esquerda. Sustentabilidade ambiental é a apropriação desses recursos naturais, sabendo que os recursos naturais são finitos e que eu tenho que ter consciência no presente de que outros vão nascer. Eu não posso pensar só na nossa geração. Vamos destruir tudo, vamos consumir tudo, e não importa quem vem daqui 30 anos, 10 anos, 15, ainda dizemos assim, o futuro pertence a Deus, essas vidas pertencem a Deus, vai dar um jeito para ele sobreviver. E nós sabemos das transformações climáticas que o mundo vive, os distúrbios da natureza, e muitos são provocados pela irracionalidade, pela insensatez, pela insanidade, pelo egocentrismo, o egoísmo humano, que não quer saber que aquilo que ele está fazendo está tendo impacto, está lançando metano, dióxido de carbono na atmosfera, aumentando muito mais o efeito estufa, criando problemas. E isso para mim não é ser cristão. Ser cristão, quando a palavra de Deus diz que o amor não busca os seus próprios interesses. O amor tem que ser altruísta. Se eu quero dentro do meu lar, como família, o café, almoço e janta, dignidade, felicidade, eu tenho que ver que do meu lado tem um vizinho, na minha frente tem um vizinho que também precisa. É se importar com o outro. O amor altruísta é se importar com o outro. Cada vez que eu vejo isso, eu vejo que as boas novas é a grande esperança para nós. E olha que eu não vou aprofundar muito na ideia de repartir, porque lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, o Senhor é muito claro, chega a chamar a atenção dos ricos. Ainda diz que aqueles que querem ficar ricos, e é o dinheiro, é muito dinheiro, e é dinheiro, ele diz que o seu destino é a destruição. Pois faça uma reflexão de 1 Timóteo capítulo 6, e recomenda aos ricos que reparta com aqueles que não têm. Olha, e as pessoas pensam que fazendo uma revolução armada, pegando os poderes de comunicação, os meios de produção, e vamos repartir. O mundo tentou fazer isso e não conseguiu. Transforme a vida do Hilton com o poder do Evangelho, com sangue regenerador, porque Deus vai fazer mergulhar dentro do coração dele um amor tão tremendo, que o dom da misericórdia vai lá atrás, que ele não vai suportar ver uma pessoa passando fome. Amém. E ele vai querer ajudar, ele vai repartir. Amém. Você sabe qual é a missão mais revolucionária da igreja? A mais poderosa? É a sua mais sublime princípio missão, que é ganhar almas para Jesus. Amém. Eu sempre digo que cada vida que nós ganhamos para Jesus é um pedacinho do Brasil que é transformado. Cada vida que a gente ganha para Jesus é uma família que nós também ganhamos. Uma vizinhança que nós ganhamos, é uma comunidade, depois é uma cidade, depois é uma nação. É por isso que a intensificação do evangelismo, da evangelização, das cruzadas evangelísticas, elas são necessárias. Porque nós sabemos o que é o sentido bíblico de justificação, do que é ser justo. É quem foi lavado pelo poder do sangue de Cristo. Quando somos lavados, essa pessoa, ela não vai ter dificuldade de poder partilhar. Se ele for um governador, se ele for um deputado, ele vai pensar nos mais necessitados. Mas isso é utopia. Como é que nós vamos chegar à transformação com isso? Leve os valores da solidariedade, do amor, da tolerância, do dom de se compadecer com quem é mais pobre. Que as pessoas vão criando um coração misericordioso. Se isso é utopia, para mim não é, porque isso está na palavra de Deus. Eu não consigo ver um cristão verdadeiro que, quando olha para esse país e vê pessoas que não têm onde morar, pessoas que
morrem à míngua porque não tiveram acesso a um sistema de saúde digno. Que uma criança que está sendo vítima de pedofilia dentro de uma casa, isso não te compadece. Aí eu lembro do Marco Feliciano, não sei qual era a ministração dele, é defeito de fabricação, amado. Está tendo um defeito de fabricação. Que a misericórdia, ela transborda dentro de nós, porque Deus é misericordioso e nosso coração é segundo o coração. A sustentabilidade cultural é o respeito às tradições, à cultura dos povos. Imagine, nós temos 220 e poucas etnias no Brasil, temos aqui representante indígena. Cada etnia tem a sua língua, tem as suas crenças, tem os seus símbolos, tem suas riquezas de conhecimento. Fora isso, nós temos nossos quilombolas, temos diversidades regionais. Muitas coisas nos diferenciam do norte para o sul, que fazem parte da nossa construção cultural. Isso é respeitado. Pode passar. Orientações possibilitadoras para o encontro de um projeto que restabeleça a dignidade da vida, o fortalecimento da família e o respeito da liberdade na sociedade. Pode passar. A primeira é a promoção da vida e a vida em abundância. É a pedra angular do projeto. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da sociedade, para definir a colocação das outras pedras e alinhar toda a construção. Nós às vezes ficamos perdidos para sabermos o que deve ser o núcleo de um projeto político. É aquilo que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e em abundância. Amados, a pedra angular de um projeto transformador para um país é a promoção da vida e a vida em abundância. Na época de Jesus, quando ia se fazer um edifício, tinha pedra angular. Por isso que Jesus disse que ele era pedra angular. E fundamento, que quando tira esse firme fundamento, a casa desaba. Aqui, em outras palavras, o que nós estamos dizendo, que a pedra angular é Cristo, e é Cristo em abundância. Amém, amém. É a vida. O que é que o cristão deve colocar como prioridade de um mandato? A promoção da vida. Uma pessoa chegou para mim e disse que você, como candidato a governador, você vai ser questionado sobre o carnaval. Eu digo, o núcleo do nosso projeto é promover a vida. Carnaval promove a vida? Não. Mas aí o Estado não vai ajudar no carnaval do Acre? Vai, com certeza. De que maneira? Preparando setores de emergência do hospital, porque infelizmente carnaval gera muita violência. Dá também a presença de policiais para garantir a segurança das pessoas. É assim que o Estado vai fazer. Agora, o Estado não pode pegar dos seus recursos, que já são poucos, você está fazendo investimentos em atividades que não promovem a vida, que promovem a morte. E não precisa dizer que nós estamos no século XXI, e uma das marcas do século XXI, uma marca triste, é a cultura da morte. E aí nós não vamos ter dificuldade de ter posicionamento sobre o infanticídio, nós não vamos ter dificuldade de ter posicionamento sobre o aborto, nós não vamos ter dificuldade de ter posicionamento sobre a questão da legalização das drogas e da prostituição, porque essas coisas não promovem a vida. Então o nosso projeto político é a promoção da vida, então ele vai ser o firme fundamento. E para quem é cristão, sabe que vida é Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós queremos a abundância de Cristo, nós queremos a abundância do reino de Deus estabelecido sobre a terra. Então o núcleo de um projeto político, seja de uma cidade, de um estado, de uma nação, um dia que Deus levantar um presidente, ele tem que bradar em alta voz, dizendo: ao meu compromisso, meu firme fundamento é a promoção da vida, e a vida em abundância. É vida em abundância nos campos, é a vida em abundância na floresta, é a vida em abundância nas periferias, é vida no hospital, é vida na escola, é vida em todos os lugares. E vim dizer que nós cristãos não temos bandeira, não temos projeto. A bandeira
mais significativa do que a vida. A sustentabilidade, ela é um modelo de desenvolvimento. Mas ela não pode ser a sustentabilidade, ainda que ela tenha seu caráter transversal, mas de ser um núcleo de um projeto político, um projeto de desenvolvimento. O núcleo tem que ser a promoção da vida. E aí a sustentabilidade, ela vai ser marcos referenciais do homem se portar, ser na sociedade, respeitando a natureza, gerando crescimento econômico e também inclusão social. Esse tripé é que chama de desenvolvimento sustentável: inclusão social, crescimento econômico, produtividade e conservação do meio ambiente. Nós temos que aprender a harmonizar esses três elementos. Tudo em função de quê? Para promover a vida das pessoas. Que vida de pessoas? Que estão nos lares, na família. Então, essas duas palavras-chave, promover a vida para fortalecer, gerar felicidade nas famílias, é o marco central de quem quer um projeto transformador para a sociedade. De quem quer um projeto para a sociedade. Indiscriminadamente. Mas, deputado Henrique, ali não tem uma família do conceito cristão. Pô, nós queremos o bem para todo mundo. Família cristã para nós é assim. Agora ali tem pessoas que são dotadas dos seus direitos civis. Eles têm que ter direito à saúde, independente de que opção sexual ele decidiu. No dia que ele procurar o sistema de saúde, o sistema de saúde tem que atender. Ele tem que ter direito ao emprego, ele tem que ter direito ao respeito, à tolerância, a não ser discriminado. Se não for assim, isso não é cristão. E olha que eu já fui mal interpretado por conta desse meu posicionamento. E poucos ali na Câmara têm tido uma firmeza nesse debate sobre a questão da homossexualidade, inclusive o 6418, que a doutora Damares está nos ajudando a relatar. E a ideologia de gênero, termo orientação sexual, isso não vão entrar. Mas nós temos que ter um projeto que elimine todas as formas de preconceito, de discriminação, porque no coração do cristão, numa sociedade, o cristão, ele tem que estar livre, curado, libertado de discriminação, de preconceito, de raça, de cor, de etnia, de nacionalidade. Você não pode olhar para uma outra pessoa de outra nação e olhar com o coração sentindo repulsa. Isso não é cristão. Você não pode olhar para uma prostituta e olhar como se estivesse repulsando, porque Jesus não olha. Aliás, nosso olhar tem que ser o olhar de Cristo. E o olhar de Cristo. Todos os dias eu digo: Senhor, me faz olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, com o teu olhar. Por isso que quando Jesus olha para mim, para você, ele vê a gente com as vestiduras brancas. Pena que não é assim como a gente olha para as pessoas. A gente começa a ver os pingos vermelhos, pingos verdes, pingos amarelos. São os erros. Jesus, quando olha para nós, olha para a gente como justificados, lavado pelo poder do sangue de Cristo. Quem dera se a gente pudesse olhar. Estou terminando. Pode passar. A promoção da cidadania, definindo outros pilares importantes na construção de uma sociedade justa, livre e com possibilidade. Isso aí, cidadania, são os direitos que a gente tem que usufruir. Isso aí já falamos bastante, pode passar. Pode ir. Pode passar. Quem gancha, né? Bom, aí, a promoção da democracia. Eu fiz questão, senão vou levar muito tempo mais de ler isso aí. Democratizar é participar, é assegurar o direito à informação, é usufruir do resultado das riquezas produzidas na sociedade, é dar condições dos aparelhos de controle e fiscalização de ter autonomia para exercer suas atribuições na era pós-moderna. É reconhecer o direito de autonomia oriunda da participação da população nas redes sociais no destino do Brasil.
é proporcionar a vivência e expressão de relações multicêntricas que se manifestam na sociedade. É dar à maioria o respeito de um Brasil ser o que ela exprime nas suas necessidades, anseios e decisões. É também assegurar constitucionalmente o espaço de vivência e participação das minorias. O grande problema que o Brasil está vivendo é fazer uma inversão. A minoria exercer o domínio e a maioria se submeter aos interesses das minorias. Isso não é democracia. A democracia, ela é caracterizada pelo poder exercido da maioria e o direito constitucional das minorias exercerem também sua participação na sociedade. Isso aqui muda a nossa capacidade de ver o que é democracia. A democracia no contexto da pós-modernidade, nessa complexidade que nós vivenciamos, de que hoje as pessoas se sentem, eles se representam a si mesmos e não só se representa, como também se apresenta. Não adianta a gente querer fugir dessa realidade, porque nas redes sociais hoje as pessoas expressam as suas insatisfações, as suas ideias, as saídas para os problemas no Brasil, e a gente tem que entender isso. Não podemos, gente, o que faz hoje o poder dominante do Brasil? Aparelhar movimentos sociais, tentar aparelhar Ministério Público, tentar aparelhar a Polícia Federal, tentar aparelhar Tribunal de Contas, seja em Estado, seja da União. É impossível aparelhar. Aparelhar a imprensa é impossível. A imprensa, pela sua natureza, ela requer liberdade. A Constituição diz que da relação do Poder Judiciário com o Poder Legislativo e Poder Executivo deve haver independência e harmonia entre eles. O Poder Executivo, por exercer um poder maior, não pode chegar ao Poder Judiciário e querer fazer do Poder Judiciário um apêndice. O Poder Executivo não pode fazer o Poder Legislativo um apêndice. Essa relação de governo federal com o parlamento, de governos estaduais com o parlamento, governos municipais com as câmaras municipais, não está certo no aprofundamento da democracia brasileira. Infelizmente, a maioria é na relação do toma lá da cá, do fisiologismo. Tem que mudar o fisiologismo para o estabelecimento da meritocracia. Por que nós temos de problema de gestão no Brasil? O problema de gestão é botar a pessoa certa em lugar errado e pessoas erradas em lugares certos. Vai se fazer a composição de um governo e que, se um dia um homem de Deus, justificado pelo poder do sangue de Cristo, assumir a presidência da República e botar aquela faixa e, antes de falar qualquer coisa, dizer: a paz do Senhor Jesus, ou que a graça e a paz de Cristo seja abundante nessa nação. Que ele diga a escolha dos ministros, o que vai ser determinante é a meritocracia. Pessoas preparadas, competentes, habilidosas. Que um presidente tenha uma multidão de conselheiros que possa fazer uma gestão com qualidade, gestão participativa, democrática. Pessoas com amor no coração, que não olhe para a oposição como inimigo, porque a própria palavra de Deus, lembra que foi que o bispo Rodovalho falou aqui, que a democracia cristã é a saída? Aí o Senhor diz: olha, aqueles que te perseguem, ora por eles, e os teus inimigos, ama, e se ele tiver fome, dá de comer, e se ele tiver sede, dá de beber. Mas isso não é ingenuidade? Não, isso é amor. É por isso que o amor de Cristo constrange. Quer vencer as maiores batalhas? Ame. E agora, fechando, pode passar. Pode passar. Isso aí a gente já falou lá no conceito de sustentabilidade. Esses dois textos, pode ter certeza que eu não vou falar mais nada, a não ser ler. Promessa diante de Deus. Humanizar o homem deve ser a tarefa mais urgente e necessária nos dias de hoje. Acredito que isso passa pelo fortalecimento e repasse dos valores morais que restituam o valor da vida e da família na sociedade. Vivemos atualmente uma crise de ideais identificatórios dos marcos do século XXI, como diz Marina Silva. Somente com a elucidação do que queremos para essa época
definiremos valores através dos quais saberemos mostrar as bandeiras fundamentais que, com certeza, impulsionarão os cordões de defesa de uma sociedade sadia, livre, justa e igualitária. Pode passar. Nossa peregrinação passa muito rápido na sociedade. Por isso que o realizar algo importante que promova a plenitude da vida seja a marca que identifique a nossa razão de ser no século XXI. A palavra de ordem que devemos levantar é o crescimento da diminuição da desigualdade, da diminuição das injustiças sociais, da diminuição da pobreza e do ceticismo, reencontrar nossa essencialidade e dar a nós mesmos a esperança de ressignificação da vida do planeta Terra, superar a obsessão humana de ter pelo ter. É mistério que na nossa missão libertadora nos reencontremos mais humanos, solidários, coletivos, afetivos, altruístas, misericordiosos, justos, criativos, inventivos e participativos. Oremos a Deus para que o homem tenha maior compaixão, pois a compaixão está aí nos valores mais sublimes para a garantia de um mundo melhor. E só Jesus pode fazer isso. Graças a Deus. Amém.